Hoje a gente recebe para conversar um pouco sobre a Federação Espírito Santense de Ciclismo, o Marcos Paulo da Silva Duarte, ele que é o presidente da entidade. E, presidente, a primeira pergunta que eu faço, como é que está a federação hoje? Caminhando de que maneira em relação às competições, o presente, o futuro? Prazer ter você aqui. Prazer, obrigado aí, tá, garotinho, tá sendo recebido aqui no seu programa. Muito feliz, muito honrado. Com relação à questão da Federação de Ciclismo, a gente está num momento muito feliz, um momento único, né? Um momento que a gente está conseguindo desenvolver diversas modalidades do ciclismo. A gente está com a sede nova, inclusive agora, né, na possibilidade que o governo projeta aí do Palácio das Federações. Então, finalmente, a FESC hoje tem uma sede. A gente tem trabalhado bastante as redes sociais e tem trabalhado também bastante, que é o principal, né, dentro do desporto, diversas competições, com diversos atletas aí, com títulos nacionais, até com títulos internacionais, entendeu? Temos, por exemplo, no downhill, que é o Matheus Freitas, que hoje ele foi campeão sul-americano, né, esse ano. A gente tem diversos atletas aí. Esse ano, por exemplo, teve o Alexandre Cardoso, campeão brasileiro de ciclismo de estrada. Temos a Nara aí também, campeão brasileiro. Enfim, o cenário é muito, muito bacana para o ciclismo no Espírito Santo. E qual é o pensamento para o futuro aí até o final do ano? Competições fora do estado, possibilidade de trazer também algum torneio, algum campeonato aqui para o Espírito Santo? Então, eu vou falar em primeira mão para você, tá? A gente, assim, a expectativa é continuar, né, o calendário estadual, né, dentro de todas as modalidades. No dia 30 agora, a gente vai realizar o primeiro campeonato estadual de BMX Freestyle, que é uma modalidade nova, ela veio através, né, do novo contexto olímpico. E com muita garra, com muita luta, a gente está trazendo, assim, para o nosso cenário a Copa Sudeste, que é uma competição que, junto com os presidentes, né, de São Paulo, FASEC, com o presidente do Rio de Janeiro, Peixê, com o presidente lá de Minas Gerais, né, o Paulo Minto, a gente tem se articulado para realizar a primeira Copa Sudeste. Já tem a data, o mês? A data a gente está finalizando, mas a ideia é fazer no mês de novembro, né, a primeira edição, que assim, ser realizada aqui no próprio Espírito Santo. E aquele pai que quer colocar o filho, ou o próprio pai mesmo, a mãe, enfim, a família que nunca participou do ciclismo capixaba, quer entrar para a competição, quer fazer parte dessa família, tem que fazer o quê? Tem que procurar uma federação, tem clube para poder se filiar? Como é que funciona isso? Então, Jorge, primeiramente é o seguinte, a diferença, né, do ciclismo para as outras modalidades esportivas é que dentro do próprio ciclismo a gente tem diversas modalidades. Então, entender qual é o aspecto que a pessoa procura, né, qual é o tipo de modalidade. Se eu quero o BMX, se eu quero o ciclismo de estrada, se eu quero o mountain bike, se eu quero o freestyle, se eu quero o downhill. Enfim, a gente tem diversas modalidades. É como se fossem federações dentro da nossa federação. Vamos citar, por exemplo, a modalidade de BMX, que é uma modalidade que ela é considerada a porta de entrada para o ciclismo de base, né, eu falo de desporto. A gente tem aqui, com muita dificuldade, 2 pistas. E, infelizmente, uma não está concluída. A gente tem buscado, junto ao poder público, que conclua essa pista para a gente realmente montar uma escolinha, né, oficial da própria federação, junto com o clube de BMX que está sendo criado. Porém, tem pessoas que, mesmo que informalmente, estão trabalhando, né? A gente tem o nosso diretor, o Gilson, que cuida dessa parte. Ele mesmo está inserido junto com a filha dele e, inclusive, arcando os custos, né, do próprio bolso, diga de passagem. Ele tinha uma escolinha lá em Novo Porto Canoa, que é uma das pistas, né, que precisa nesse momento de algumas manutenções. Mas enfim, existe o projeto, né, de criar o clube voltado para o BMX, que a gente consegue difundir melhor o esporte, né? Ou seja, se tiver associações vinculadas ou clubes vinculados que cuidem diretamente da modalidade, isso ajuda bastante. Por quê? Porque aí a federação começa a fazer de fato o seu papel. Quer fazer o quê? Fomentar o esporte, buscar captar recurso, captar novos profissionais como comissários, enfim, toda essa infinidade. E hoje a federação, ela, inclusive, carrega essa responsabilidade também de realizar as competições. Isso acaba atrapalhando demais o esporte, acaba atrasando demais o esporte. Outras modalidades, por exemplo, como o mountain bike. Mountain bike é uma modalidade, assim, que falam a queridinha, né? Porque, primeiramente, a própria bicicleta, ela tem
ela tem um contexto mais fácil de você conseguir adentrar o esporte, né? Ela não tem muitas questões técnicas de imediato. Então qualquer criança, qualquer pessoa pode adentrar o mundo do mountain bike. Existem passeios que são muito semelhantes às competições, as pessoas acabam indo nesses passeios, daqui um pouco elas estão envolvidas nas competições, nas próprias competições. Por exemplo, uma competição de maratona de mountain bike. O regulamento geral do esporte diz que para uma maratona você tem que ter um percurso de no mínimo 60 km. Tamanho, né? Dentro desse percurso você tem trilhas, estradão, você pode utilizar 10% de calçamento, pode passar dentro do rio, areia, enfim, tem diversos terrenos envolvidos ali. E aí, num cenário que a pessoa está adentrando ao esporte, os organizadores de eventos aqui no estado, geralmente eles criam o percurso chamado Esporte Turismo, que é um percurso com entre 30 e 40 quilômetros, mais ou menos. Ele tem uma facilidade para as pessoas que estão adentrando ao esporte. Ele tem menos obstáculos, ele tem menos questões técnicas. E aí, dentro desse contexto, você insere qualquer pessoa, insere inclusive uma criança, com todo o amparo, né? O amparo que eu falo tem ambulância, tem uma estrutura mínima de hidratação, o apoio, tem toda uma questão voltada, inclusive, para as pessoas que estão adentrando ao esporte. Ok, muito obrigado então ao Marcos, que é o presidente da Federação de Ciclismo do Espírito Santo. Quer saber mais, quer ter informações, como é que funciona essa modalidade aqui no Espírito Santo, né, Marcos? É só procurar, por exemplo, as redes sociais da federação, não é isso? Isso aí, nós temos o nosso Instagram, né, que é o @fesc_ciclismo. Lá a gente trata de diversas questões aí envolvidas no ciclismo. Até a próxima.